agradeço muito, então, a presença deles, que vão falar sobre a questão das drogas e prisão. E, como se sabe, desde que meados de 1980, as drogas entraram na prisão e presos que até então não faziam uso de drogas ou então do próprio tráfico de dentro da prisão passaram a fazer. Por outro lado, uma luta do Estado brasileiro que levou um número desnecessário, um número enorme de pessoas para dentro da prisão por pequenas ofensas, pequenos delitos, pequenas quantidades de drogas, inchando o sistema e, ao mesmo tempo, criminalizando ofensas que deveriam ter outra perspectiva e muitas vezes não, praticamente todas as vezes em que nós temos problemas de drogas dentro da prisão, não há assistência, não há o devido tratamento, né? Há um número menor de pessoas que entra na prisão já utilizando drogas pesadas, já aditos a drogas, mas também há um número muito maior que acaba utilizando drogas dentro das prisões, ficando com dívidas, se assimilando aquele sistema de sair e pagar as dívidas através de crime, ou seja, esse fator criminógeno da prisão é indiscutível e aparece muito nessa questão das drogas. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar os nossos palestrantes. Eu quero saber se você quer começar? Bom, então a Silvia vai começar. Ela que é professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, uma pessoa super conhecida nesse meio e que também é coordenadora do fórum, não é do fórum? Você vai falar? Então, ótimo, muito melhor, ela vai falar. Pode começar. Então, bom dia a todos. Desde ontem, né, começamos a discutir questões super importantes, né, para a nossa área, a área da saúde, o encontro entre a área da saúde, né, e a área da justiça. E a ideia é promover cada vez mais diálogos, porque às vezes temos a impressão que os conhecimentos, né, a produção de conhecimento, né, vai se dando nas duas áreas, mas as trocas, né, e as conversas e os diálogos pouco acontecem. E falamos então de questões que se instalam, né, na interface entre a justiça e a saúde mental, no caso das drogas, dos usuários. Então, eu acho que é um tema que precisa ser trabalhado justamente, né, nesse viés, né, do diálogo. Enfim, e hoje eu vou trazer então um pouco o ponto de vista da saúde mental. Eu trabalho nessa área já há bastante tempo, sou professora, sou da Federal Fluminense. É Fluminense, isso mesmo. Mas também é uma universidade aqui, do Rio de Janeiro. E desde 2013 eu estou na coordenação do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal. Então, foi criado por iniciativa do Ministério da Saúde, solicitando à universidade, então, a função de construir pesquisas, né? E aí esse observatório já faz parte de uma rede, né? Uma rede de observatórios, né? Que tem o observatório da UFS, né? Que a Renata aqui coordena, e tem no Maranhão, né? Com o Fernando Mendonça, que também está sendo agora, né? Vai ser iniciado. Nós temos a participação de outros parceiros, como o programa Desmedida, que também está aqui presente, no Rio Grande do Sul, enfim. Então, uma rede de observatórios com a função de produzir conhecimento, né? Então, quando a gente fala em produzir conhecimento, produzir novas perspectivas, né? Não é repetir, não é, né?
não é reafirmar o que existe, mas justamente pensar como seguir em novas direções. Então, temos aqui o impasse, que já foi de alguma forma esboçado por Beth. Temos aí esse impasse e, frente ao impasse, não vamos continuar replicando velhas práticas. Instalar novas práticas é um processo bastante longo. Então, seria essa a tarefa do observatório, não só levantar, através de pesquisas empíricas, pesquisas de campo, práticas exitosas, inovadoras, que possam produzir desvios nesses contextos, mas que também pode fazer trabalhos de intervenção, de sensibilização, participar de fóruns. Então, o Observatório participa de um fórum muito importante no Henrique Roche, onde estamos discutindo essas questões. Estão presentes também lá os gestores do Roberto Medeiros, que é outro HCTP aqui do Rio de Janeiro. Então, o Observatório atualmente atua no Estado e tem a oportunidade de fazer trocas com os outros observatórios. Então, por exemplo, nós podemos nos deslocar para o Maranhão para falar dos avanços que temos conseguido aqui, o Maranhão passando para nós, o que eles conseguem lá. Então, a ideia é que não trabalhemos isoladamente e que a gente não fique o tempo todo começando o processo no seu início. Que se possa ganhar sempre a partir do trabalho de outros parceiros. Bom, então, a gente trabalha lá com várias áreas. Nós temos pesquisas na área de medidas de segurança, tem uma pesquisa agora que é até financiada de um financiamento internacional, onde se trabalha a questão da violência policial, ou seja, está se fazendo uma formação, uma qualificação profissional da rede de saúde, de áreas de uma área bastante perigosa, que é a CARI. Então, ali está vendo a formação dos profissionais para atendimento de vítimas de violência provocada por agentes do Estado. Então, agora também fomos convocados a acompanhar a implantação da PENASP. Nós estamos trabalhando com o mecanismo e com a defensoria. Então, atuamos em várias áreas, tentando produzir um novo olhar, uma nova perspectiva e pensando em como fazer com que essas novas perspectivas sejam aceitas, sejam compreendidas, e aí aplicadas. Mas é um jogo, é um esforço, é um processo, é um exercício contínuo, e que aos poucos assim vai avançando. E é muito bom estar aqui presente, podendo não só falar um pouco do que a gente tem conseguido, e ouvir, e ouvir a partir da discussão, o que nós podemos modificar, para poder seguir em frente. Bom, então eu tinha pensado, eu vou falar pouco, assim, quando eu disse, bom, você vai falar com o Pedro Gabriel, assim, nossa, mas ele é o coordenador nacional, assim, na época de um grande avanço que vivemos no Brasil na questão das drogas. Mas eu vou falar brevemente, depois você continua. Porque justamente o que eu acho de mais revolucionário na área de drogas é a perspectiva de responsabilizar a saúde e a saúde mental por essa questão. Transferir, deslocar, transportar a questão que é tratada pela segurança pública, tratada como um problema da segurança pública, transportar esse problema para a área de saúde mental. Então, diríamos, a droga não é uma questão de segurança pública, mas de saúde pública. Esse é o esforço, Esse é o esforço que estamos tentando fortalecer, assim, fazer esse esforço, produzir resultados mais evidentes. Bom, então, a minha preocupação é fortemente voltada para a porta de entrada. Nas medidas de segurança, a minha questão é como fechar a porta de entrada
nos hospitais de custódia. E aqui é pensar como podemos reduzir, né, essa entrada tão maciça, né, de usuários de droga no sistema prisional. Como pensar isso, né? De onde vem isso? E talvez o que eu vou falar todos saibam, mas eu quis trazer para que possamos mais uma vez discutir e aí juntos ver encaminhamentos, né? Bom, a questão da droga e da prisão, né? A droga atualmente é um fator principal de enclausuramento. Eu tenho dados da Infopem de 2014, e aí é outra questão importante que a gente tem que observar, que temos poucas informações, elas são desatualizadas, né? Nós temos, então, o Infopem nos dá dados de 2014. Muitas pesquisas, então eu faço parte do observatório, então eu percebo que muitas pesquisas que precisam ser feitas para que possamos pensar em como intervir, né? E o que fazer. Então, essas pesquisas não são de gabinete, não são pesquisas conceituais apenas, é uma articulação entre conceito e prática. Então, são pesquisas que vão trabalhar com os profissionais, vão trabalhar com os internos, tentar construir um conhecimento de baixo para cima, né? Esse é o esforço, né? Essa direção do nosso trabalho. Então, o Infopem nos diz que o delito do tráfico, né, é o que mais aprisiona. Em 2014, 27%, que é o índice maior, corresponde ao tráfico, seguido pelo roubo, 21%, e furto, 11%. Podemos ter dados de outros mais atualizados, esse que eu tenho, mas esse quadro não muda muito. Não muda muito. É uma porcentagem enorme de pessoas que vão entrando, né, que vão alimentando esse sistema. E sabemos também que vivemos, né, uma situação de superlotação. E se estamos falando de saúde, ora, superlotação é um fator de redução, né, de condições de saúde. Nós temos um sistema prisional com surto de escabiose, de sarna, que seria um veículo de entrada de muitas infecções, de muitas doenças. Não há condição de tratamento, eles não têm nos postos nem dipirona. Então, tem a sarna, né, tem-se a AIDS, tem-se a sífilis e, principalmente agora, a tuberculose. Né? Então, todos são doenças fortemente ligadas ao contágio e, portanto, a superlotação é um problema. Então, pensar a porta de entrada eu acho que é importante, é um tema, né, que vale a pena a gente pensar junto. Bom, sabemos que existe uma lei que distingue usuário e traficante. Mas essa lei, ela não estipula critérios claros, objetivos, que distinga, né, quem seria o traficante e quem seria o usuário. Na verdade, dependendo do perfil da pessoa, ela entra obrigatoriamente como usuário. Né? Então, ou entra como traficante. Vai depender do perfil da pessoa. Se é classe média, normalmente, né, tendo advogado, tendo condições, é possível, né, é possível que ele seja categorizado como usuário. Mas a população, né, que superlota nosso sistema não é essa. Então nós temos, né, negros, né, a estatística vou mostrar negros, pobres e jovens que estão sendo encarcerados. E aí é uma questão muito delicada, né? Uma questão delicada que traz uma preocupação grande da minha parte, e agora eu vou falar um pouco disso. O que faz com que a nossa sociedade, né, não possa conviver com essa população.
né? O que acontece aí? O que está acontecendo? Né, assim, poderia começar dizendo que para desmistificar o grande temor que nos invade em relação à droga, né, eu poderia dizer, para repensar isso, de que droga faz parte de toda e qualquer cultura. Na antropologia, vemos que não há cultura, não há sociedade que não se utilize de drogas. Em todas as culturas, desde a pré-história, registra-se o uso das chamadas substâncias psicoativas, pelo efeito de proporcionar alterações sensoriais. Não é algo que venha, né, de outro universo, não há uma discussão, é uma prática cultural. E temos que observar que em cada cultura, né, o uso da droga ganha um sentido específico. Por exemplo, para alcançar o divino ou para transformar o mundano, a humanidade sempre buscou meios de alterar suas percepções, diz Henrique Carneiro, professor da USP. A droga, ela pode ser, então, veículo para manifestações de divindades, veículo de cura, pajé, xamanismo, veículo de coesão social, né? O uso coletivo de droga em festas, em comemorações, né? Se espalha por todo mundo. Então, é algo com que nós convivemos, né? Mas, em certo momento, a droga, ela vai ganhar na nossa sociedade um outro sentido, um sentido que se desvincula da cura, da coesão social, né? Desse acesso ao mundo das divindades. O que acontece aí? Atualmente, né, a droga, os usuários, seu comércio, produzem um outro efeito em nós. Enquanto a droga, né, em outras sociedades, pode ser usada para acesso ao divino, para a cura, para a coesão social, na nossa sociedade percebemos um outro sentido. Porque a droga, os usuários, o seu comércio, produzem um efeito muito particular em nossa sociedade. Um processo de alteração de consciência indesejável, mas que tem sido inevitável, infelizmente. A droga produz medo. É o medo, né, o efeito da droga para nós. As drogas psicoativas, êxtase, maconha, cocaína, derivados como crack, apresentam um uso especial. Elas são usadas para produzir e alimentar o medo em todos nós. Pensadores como Spinoza, Foucault, Agamben, Firmino, Milton de Ataíde, nos falam que o medo é um modo privilegiado de controle. Consiste no exercício de poder que age pela despotencialização dos corpos, porque retira do indivíduo sua capacidade de gestão sobre sua própria vida. O indivíduo não sabe para onde pode ir, onde ele pode parar, onde ele pode falar no celular, o que ele pode fazer. Percebemos que a cidade do Rio de Janeiro, a partir das 11 horas, meia-noite, está completamente vazia, sem ninguém na rua. Bares que ficavam abertos até 4 horas da manhã fecham agora às 11. E é uma prática geral e só vejo pessoas falarem em medo. Não andam nas ruas, né, assim, estar na rua. A rua é perigosa, enfim, o confinamento parece atingir a todos. Né? O confinamento protege, o confinamento traz segurança. Então, à medida em que se sente medo, a vida daquele que sente medo passa a ser governada por aqueles que se propõem a oferecer segurança. Então, é um novo objeto de desejo de todos: segurança.
A demanda por segurança chega a ser tão extrema que, em nome dela, tudo ou quase tudo é justificável. Assassinatos, tortura, destruição de corpos e vidas. Tanques de guerra, né? Tanques de guerra, passei ali no Largo Machado, o tanque de guerra no meio, enorme. Fui para o aeroporto, na porta do aeroporto, aquele tanque. E nas esquinas, eu moro em Copacabana, e é muito interessante observar, porque ali muita coisa acontece. Eu morava antes em Botânico e era ali era um deserto. Agora eu estou no mundo. Em cada esquina, 2 guardas, eles ficam empunhando uma metralhadora. Né? Eu não sou acostumada a isso. E infelizmente as pessoas jovens, elas já não mais temem. Né? Eu saindo, estava no bar e ele estava sentado do meu lado com a arma assim. Se dá bloqueado ou não, não importa. Importa que aquela sensação de estar em guerra me incomodou. Né? Essa sensação de estar em guerra, de estar no eterno combate, me incomoda. E pensar que essas pessoas oferecem segurança estar numa condição de muita insegurança para mim. Mas é isso que a população pede, né? É isso que vivemos atualmente. Então, é esse combate, é essa guerra em nome da segurança que responde por essa superlotação. Ontem a Beth falou, né? Como poderíamos agir em relação ao terrorismo que não seja por uma estratégia de combate ao terrorismo? Né? Eu acho que o importante é conseguir extrair o termo combate, sair dessa condição de guerra, de estar em guerra, de combate, de demonstração de força. Porque essa solução que já vem sendo utilizada há muito tempo não tem mostrado resultados, mas ainda assim ela continua sendo afirmada. Não existem resultados estatísticos, mas ainda há uma demanda, há uma sustentação dessa lógica. O que mais preocupa é que quanto mais cedo detectarmos o perigo, quanto mais jovem prendermos o usuário, o futuro traficante, mais protegido nos sentimos. Nós visamos neutralizar o perigo, né? E vemos que esse perigo ele está localizado, como falei, em determinada população. Nosso encarceramento maciço é seletivo, racista. É preciso pensar nisso. Preciso pensar nessa população prisional por esse aspecto. Por que produzimos essas populações como perigosas? A população prisional, ela chega a 700 mil, como o Renato falou, se considerarmos a população flutuante. E essa superpopulação é efeito desse medo e da guerra. Da guerra que faz uso da droga como instrumento principal de neutralização, de nossa população. Se outras populações produziram um sentido divino, um sentido de convívio social, nós decidimos produzir um sentido específico para a droga, que é o medo e combate e a guerra, produzindo prisões excessivas e mortes. E aí perguntamos, é essa fórmula que queremos para a nossa ordem social? Será que não somos capazes de pensar outras estratégias? Somos pesquisadores, então temos a responsabilidade de pensar de outra forma. O que podemos oferecer?
Claro que a mim não tem interpretação nenhuma de trazer uma solução. Eu estou trazendo alguns recursos, posso trazer algum material para que a gente comece uma discussão. E tem que ser uma discussão muito, muito ampla. Muitos países, então agora eu queria falar de uma perspectiva de trabalhar com a questão da droga distante da prática do combate. O que nós temos nas mãos? Como pensar agora eu estou falando já do tratamento do usuário de droga, como pensar essa relação com o usuário, como pensar esse tratamento da droga longe das repressões, longe do asilamento, longe de uma prática que roube o protagonismo do indivíduo, longe de uma prática que neutralize o sujeito. Bom, muitos países já reconheceram o fracasso da guerra às drogas, iniciada nos Estados Unidos, onde durante muito tempo a droga foi usada também como uma maneira de criminalizar. Para eles lá são os imigrantes, então combatiam as drogas em função do imigrante mais forte, um imigrante associado ao tráfico. Então, assim, você tinha o combate à cocaína, que estava ligado aos negros, combate à maconha, que estava ligado aos hispânicos. Então, sempre percebeu-se essa ligação entre um combate ao imigrante e um combate às drogas. Bom, mas se durante um século as taxas de consumo não baixaram, e as taxas de encarceramento também não baixaram, essa estratégia está falida. Precisamos sair desse caminho e construir pesquisas em outra direção. Precisamos buscar mais eficiência. Precisamos evitar o cultivo do medo e da criminalização. A proposta do observatório justamente é detectar e apontar práticas exitosas. E encontramos na área de saúde mental uma possibilidade. É uma possibilidade que tem que ser trabalhada, que tem que ser estudada na sua implementação a cada momento. Não é algum processo já dado, perfeito, fechado, mas é uma via, é isso que interessa, é uma nova via, uma outra perspectiva. E aí eu queria falar um pouco da redução de danos, da lógica da redução de danos ligada à perspectiva da reforma psiquiátrica. Então, nesse sentido, a droga passa a ser uma questão de saúde e não de segurança. E o que interessa aí na redução de danos? Ora, sabemos, quem está nessa área de estudo de droga, que uma questão forte para a eficiência do tratamento é a adesão. No caso dos usuários de droga, a adesão ao tratamento é muito baixa. Nunca se consegue atingir 20% na adesão dos tratamentos tradicionais. E isso foi a grande revolução dessa perspectiva de redução de danos, que surge não para o tratamento de droga, ela surge na prevenção da DST/AIDS entre usuários de drogas injetáveis. E nessa prática, e nesse programa, e nesse processo, observou-se um dado inusitado. Houve adesão. Durante esse processo, conseguiu-se reduzir o índice de DST/AIDS entre os usuários de drogas injetáveis de 25% para
13%. Uma redução de 50%. É muita coisa. É muita coisa quando você não conseguir atingir o usuário. Ele foge, ele escapa, né? E ali não. E o que aconteceu? Né? Que dicas, né? Que pistas essa prática nos traz? Né? E é isso que eu queria, estou fechando, para trazer aqui para vocês. Então, houve adesão e, portanto, sucesso no tratamento. O que acontece com esse processo que o diferencia dos outros? Percebe-se que essa metodologia, ela surge nos movimentos sociais, formados pelos próprios usuários. Assim como eu falei da pesquisa, uma pesquisa que é construída de baixo para cima, né, a partir da prática, aqui a metodologia é construída não pelo terapeuta isoladamente, né, ela vem inspirada em práticas de cuidado dos próprios usuários. Isso muda todo o quadro, porque ali é uma responsabilização, ali é um protagonismo do sujeito. Ele está presente durante todo o processo, né? E, portanto, a relação no tratamento, a relação terapêutica, é uma relação de parceria, né? Que caracteriza para mim, né, na minha experiência clínica, o meu cotidiano. A clínica, ela se sustenta nessa relação de parceria. Não há uma simetria, não há imposição de regras, né? E a partir do que é possível avançar, que o tratamento vai ser então constituído. Então, o objetivo é a busca de modo de reduzir os prejuízos, os danos do uso da droga, né? Então, assim, não há um dogma, né? Esse tratamento não se sustenta no dogma da abstinência. Durante muito tempo, mesmo a justiça terapêutica, ela trabalha com esse pressuposto. É preciso abstinência para iniciar e manter o tratamento. Ora, na clínica isso não tem qualquer sentido, porque é como se o indivíduo tivesse que, né, ter seus sintomas, né, admitidos para entrar em tratamento, né? Eu preciso me curar para começar o tratamento, e o tratamento vai basear-se na manutenção desse novo estado. Então não houve tratamento nenhum, não houve transformação nenhuma. Então, nessa perspectiva, eu vejo uma possibilidade de realizar a clínica, né? Porque as metas, a direção, ela é construída no processo, com os seus participantes. Não se aplica protocolos, não se aplica o mesmo padrão de tratamento para todos, né? Respeita-se a singularidade, né? Trabalha-se caso a caso. E nesse processo, né, de redução de danos, é importante que se veja o processo gradual e contínuo, né, que se proteja, né, esse processo, né, no seu caráter de respeito a etapas, né, respeito às escolhas, né, assim, busca-se baixa exigência, constrói-se passo a passo, constrói-se várias etapas para se chegar a uma determinada meta, que pode ser, inclusive, a abstinência, né? E a internação, que é outra questão, né, muito questionada, internação em situações de crise, situações onde tem a crise da abstinência, né? E aí é importante falar um pouco rapidamente
da questão do transtorno mental, porque outro dia eu estava conversando com uns operadores de justiça, e eles não entendiam, e me perguntaram assim, é possível que o usuário de droga venha desenvolver, não, é possível que um dependente químico venha desenvolver um transtorno mental? Então, dependente químico já está falando de uso abusivo, né? Ora, o uso abusivo pode produzir uma dependência física e psicológica, ou física ou psicológica, ou os dois, né? E a dependência física, né, é uma condição onde o organismo não funciona sem a substância, né? E se falamos de dependência psicológica, podemos falar que o nosso processo mental não funciona sem a droga. Ora, há uma situação de crise de abstinência com muitos prejuízos. Nesse momento, a fissura, chama-se fissura, né? Esse empuxo para obter a droga com fins, né, ao retorno ao funcionamento normal, a busca pela droga pode levar ao delito. Essa situação que caracterizaria, então, uma situação especial. O sujeito estaria movido por essa fissura, sem condições, né, de administrar de outra forma a sua vida naquele momento. Então, nessa situação de crise, nessa situação de crise de abstinência, pode-se acessar o hospital. A internação, ela não é proibida, mas dentro dessa lógica, ela precisa ser por tempo determinado, né, e direcionada a esse processo de desintoxicação. Mas o tratamento, ele é muito mais longo. O tratamento não se confunde com esse período de internação. Não podemos mais confundir tratamento e internação, né? Essas etapas, né, esse convívio com a droga e o mundo precisa ser preservado. Portanto, o meio aberto é essencial. Mas isso não proíbe o retiro de cena, momentos de internação por tempo determinado. Tá bom. Bom, então era isso que eu queria colocar para vocês, porque na medida em que você trata o usuário, né, você cuida do usuário, você oferece uma atenção especializada ao usuário, você não está mais tratando aquele usuário como inimigo, como perigoso. Então, nesse sentido, eu vejo uma possibilidade de trocarmos o combate, a guerra, por outras formas de relação e, portanto, outras soluções para o problema. Então, eu quero agradecer a Silvia Tedesco por esse conjunto de informações e de reflexões de grande interesse. E agora eu quero apresentar o Pedro Gabriel Delgado, que é um psiquiatra, professor da UFRJ, agora é a UFRJ, e que foi coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Justiça, da Saúde. E quando eu trabalhava no Ministério da Justiça, ele foi um grande parceiro, ele foi a pessoa do Ministério da Saúde que trabalhou junto com o Ângelo Roncalli para que nós tivéssemos uma providência, uma lei que obrigasse, né, os estados a aderissem, que nem aconteceu com todos, a um serviço local, a um serviço interno dos estabelecimentos prisionais que fosse amplo, que incluísse todas
as necessidades da área da saúde e da saúde mental dentro dos estabelecimentos, porque nós detectávamos que os hospitais para onde eram levados os presos enfermos, os presos objeto de agressão interna, até eles se recusavam a atender porque as pessoas eram presas. Então, eles ficavam... Fora aquela história toda que foi falada ontem, que não tinha veículo, que não tinha nenhum tipo de solidariedade. Então, o Pedro, junto com o Ângelo, eles montaram esse sistema, desenharam um sistema para o Brasil, em que os estabelecimentos tinham que ter instalações, e essa foi uma das dificuldades, e que houvesse um grupo de médicos, médicos da saúde ou médicos da família, desculpem, eu esqueci, permanente dentro dos estabelecimentos prisionais. Então, eu chamo o professor Pedro Gabriel para trocar conosco ideias. Olha aí. Obrigado, Elizabeth. Eu rapidamente até consegui, porque eu já tinha colocado, ficou aqui na área de trabalho, desapareceu. E enquanto a Elizabeth Sequinde falava, eu consegui colocar aqui. Bom, eu agradeço o convite daqui do Martinho, da Renata, e quero cumprimentar aqui as pessoas aqui da mesa e todas as pessoas aqui presentes. Eu vou fazer uma consideração sobre esse tema da questão de drogas e prisão. Eu agradeço a menção feita pela Elizabeth a essa questão, ao trabalho que eu fiz no campo da política pública de saúde mental e drogas. E eu vou de muitas maneiras até dialogar com o que a Silvia Tedesco falou, já reafirmando também que eu considero que a política de redução de danos ela ainda não foi devidamente intensificada como política pública, e quando foi utilizada ela se mostrou uma alternativa e uma estratégia efetiva para a abordagem do tema das drogas no campo da saúde pública. Mas eu queria fazer algumas considerações sobre a questão de droga e prisão, e pensando na questão da violência, como a violência no contexto brasileiro atual produz uma situação de impasse. Eu acho que produz uma situação de impasse do ponto de vista das políticas públicas, da própria sociedade brasileira. E essa violência não é da droga, é uma violência da própria situação de iniquidade social, é quase como se fosse a violência da iniquidade. E a iniquidade da violência, porque a violência também afeta diferentemente as pessoas, existe uma marca de classe na violência. E eu acho que a gente está vivendo no país uma situação extremamente grave, é uma situação muito próxima do trágico. E acho que a relação de drogas e prisão tem uma contribuição com esse momento difícil que o país está vivendo. Então, só para comentar como um roteiro, quais são as pessoas que aparecem nas cenas de uso do crack? E que forma de aproximação tem se mostrado efetiva? E essas ações são ações de recolhimento e de institucionalização, elas têm se mostrado efetivas. A institucionalização no sistema prisional é a forma mais dura de institucionalização, mas é também uma resposta pela institucionalização. Quando eu deixei a coordenação do Programa Nacional de Saúde Mental e Drogas, o Rio de Janeiro estava vivendo um debate intenso a respeito do recolhimento compulsório de drogados, usando inclusive essa expressão. Fui a um debate
na Escola da Magistratura, cujo título era esse, quer dizer, quase que o tema a de se discutir era recolhimento compulsório de drogados. O próprio título desse, que foi um título de uma mesa, já é extremamente cruel, porque supõe recolhimento não é para se aplica a pessoas, se aplica a coisas. Compulsório, chama todo mundo, chama todos genericamente de drogados, quer dizer, é uma categoria que é uma categoria dura, né? Dura do ponto de vista, é uma categoria acusatória, é uma categoria desqualificadora. Que história é essa de drogados? As pessoas têm biografias, têm histórias, e são biografias que nós vamos comentar isso, biografias de intenso sofrimento, de intensa desqualificação ao longo de toda a vida. Só um pouco antes de chegar na prisão, tá certo? Falando um pouco das pessoas antes de chegar na prisão. O Gessé de Souza, que é um sociólogo que todos conhecem, ele fez um trabalho a respeito das cracolândias, ele fez um trabalho a respeito do chamado crack e exclusão social, que é um trabalho que ele fez com o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, e ele optou, do ponto de vista de metodologia, existem muitos estudos a respeito das cracolândias, muitos não, mas existem estudos sobre as cracolândias, existem estudos de epidemiologia, de estudos de identificação do perfil diagnóstico desses jovens que vivem nessas cenas de uso chamadas de cracolândia, e alguns achados interessantes a respeito de padrão de uso, se usa apenas crack, usa crack associado com quê? Por exemplo, alguns mitos relacionados com o crack, de que quem usa crack não consegue fazer mais nada na vida, só fica usando crack o tempo todo, são desconstruídos com pesquisas qualitativas bem feitas nessas cenas de uso. Existe o usuário funcional do crack, que é a expressão que se usa, que é aquela pessoa que usa o crack, trabalha, sai, tem sua família, frequenta a Cracolândia para usar o crack, faz pequeno comércio, etc. Mas a sua biografia não está restrita ao consumo da droga naquela cena difícil que são as cracolândias. Pois bem, voltando ao Gessé, o Gessé optou, conhecendo esses estudos todos, que são estudos meio de epidemiologia, que usam uma metodologia comum para esses estudos de pessoas de difícil acesso, que é o chamado método bola de neve, onde você pergunta a uma pessoa, pede a essa pessoa para te indicar mais 2 ou 3 pessoas, vai na outra pessoa, fala, me indica mais 2 ou 3 pessoas, e vai chegando nas pessoas, quer dizer, é quase que meio aplicando um pouco o acaso para você poder chegar a uma regra matemática de atingir o máximo de... Porque você não pode fazer um pareamento, não pode fazer uma estratificação, não são pessoas de acesso muito fácil e tal. Mas os estudos são muito bons, e os estudos demonstram, na verdade, que é a vida nas cracolândias, não é isso? A experiência de São Paulo, que é o projeto de Portas Abertas, demonstrou isso claramente, de Braços Abertos, aliás, de Braços Abertos demonstrou isso claramente. Mas uma coisa que chama a atenção, quem são essas pessoas? No trabalho do Gessé, ele optou por fazer entrevistas em profundidade. Ele achou que conhecer meio superficialmente o perfil, se é homem, se é mulher, qual idade, quais são as doenças físicas concomitantes, porque são muitas, são pessoas extremamente vulneráveis. Ele optou por conhecer a vida dessas pessoas e utilizou essa metodologia de histórias de entrevistas de profundidade. Então, ele, nas categorias que o Gessé utiliza, ele diz que são todas essas pessoas marcadas desde antes do seu nascimento por uma situação de exclusão social. São filhas em geral de pessoas já excluídas, são netas de pessoas já excluídas, por exemplo, pessoas que estão no sistema penitenciário, pessoas que estão no sistema socioeducativo, em geral são filhos de adolescentes que vivem em situação de imensa violência, quer dizer, tem todo um destino funesto que já está traçado desde antes do... e esse destino funesto, ele não se liga
nas etapas anteriores ao consumo do crack. Não existe, quer dizer, essa interpretação de que foi o crack que marcou, que destruiu a minha vida, ela esquece o restante da biografia e ela esquece o restante das determinações sociais da vulnerabilidade dessas pessoas, né? Então, as formas de aproximação que têm que se mostrar efetivas foi a que a Silvia Tedesco falou. Ou você se aproxima dessas pessoas para ajudá-los efetivamente, e ajudá-los efetivamente não é dizendo deixe de usar o crack, por exemplo, oferecendo tratamento dentário, porque eles têm muito frequentemente muita dor de dente, porque o crack corrói a dentina e eles sofrem muito com dor de dente. Tratando as feridas, os ferimentos, tratando a situação de doenças respiratórias que são muito comuns, doenças respiratórias pela própria maneira da inalação, porque aqui no Brasil a gente não consegue aprovar o uso de insumos que possam proteger um pouco mais o consumo. É raro você conseguir aprovar na política pública a distribuição, a dispensação de cachimbos que possam diminuir, entendeu? A nocividade para infecções respiratórias, etc. Mas, e todas essas ações, concluindo, violentas de recolhimento e de institucionalização, elas produzem resultados muito ruins, muito insatisfatórios, não tangenciam, na verdade, a solução do problema, criam a internação involuntária, falando de pessoas, não necessariamente pessoas que usam drogas. A internação involuntária, quando ela se torna necessária, ela passa a ser um problema de manejo da situação transferencial para o resto da vida. Às vezes é necessário que você faça uma internação contra a vontade. Mas você tem que saber que você tem ali como terapeuta um problema com o qual lidar até o final dos dias, porque impor uma institucionalização a uma pessoa é uma situação extremamente violenta e dura. Agora, quando ela é feita em massa, ela obviamente só produz uma situação de humilhação, de rechaço a qualquer outra forma de acesso, torna essas pessoas completamente impermeáveis ao acesso de políticas públicas, né? Passam a ser inimigos, são vistos como inimigos e veem a política pública como inimigo. Então, vou seguir adiante um pouco para chegar na questão da relação de drogas com prisão. Primeiro, existe o consumo de drogas no mundo contemporâneo, ele não é um consumo base para falar sobre isso. A base que a gente tem é a base do Sistema das Nações Unidas para Drogas, da UNODC, que faz relatórios anuais. Às vezes são relatórios bianuais, mas faz relatórios regulares. Quem fornece as informações são os governos dos Estados partes. Entretanto, existe uma rede muito importante, grande, de organizações não governamentais, de universidades, etc., que costumam checar, discutir esses dados. De uma forma geral, não existe uma explosão do consumo de drogas no mundo. Existem variações regionais, flutuações regionais, mas não existe essa situação de uma explosão do consumo de drogas. E, de uma forma geral também, na avaliação que a política de guerra às drogas fez de si mesma, através de uma Assembleia Geral das Nações Unidas, a política de guerra às drogas é um redondo fracasso, ela é um completo fracasso. Quer dizer, então, se por um lado não existe essa explosão que possa deixar todos nós apavorados com a questão de que o mundo todo vai virar dependente de drogas, por outro lado também houve a manutenção ou até acréscimo aqui e ali do consumo de substâncias e do consumo prejudicial de substâncias, apesar de todas as medidas relacionadas à repressão, à guerra às drogas. Então, a guerra às drogas não funciona. Essa discussão também, eu acho que é importante mencionar, de que o mundo é dividido entre países produtores, por exemplo, Paraguai, Bolívia, etc., e países consumidores, Bolívia, Colômbia, consumidores como os Estados Unidos e a Europa. Também ela é falaciosa e ela tende a forçar uma divisão do mundo entre criminosos e vítimas, entendeu? Porque o cartel do narcotráfico
faz isso com os jovens norte-americanos, entendeu? Acontece que existe uma mão dupla, porque as drogas sintéticas que vieram realmente assumir um lugar muito importante no mercado ilegal de drogas, elas são normalmente estão produzidas em vários lugares, são produzidas também nos países periféricos, mas elas são muitas vezes exportadas de países centrais, Europa, para os países periféricos. As tendências de padrão de consumo no mundo, vale a pena se estudar, porque o Brasil, para comparar o Brasil com outros países do mundo, quer dizer, nem sempre a questão de variações do padrão de consumo em países que têm políticas consistentes em relação às drogas vão corresponder ao aumento do encarceramento. Então, não necessariamente, não devemos naturalizar a ideia de que o aumento do consumo, ou a maior distribuição, ou o aumento do tráfico, etc., vai se acompanhar sempre do aumento do encarceramento. Isso se dá quando existe uma direção de intervenção do Estado, que é uma direção para o encarceramento. Então, eu estou querendo fazer referência ao fato de que existem países, acho que a Silvia tocou isso rapidamente, existem países que constroem alternativas de manejo da situação da droga ilícita e constroem essas alternativas fazendo uma política deliberada de evitar a prisão, de evitar o encarceramento. Um bom exemplo é o exemplo de Portugal, que é um país pequeno, um país fácil até de estudar, é um país que fez uma reforma da legislação no ano 2000, que já tem, portanto, 15 anos de experiência e cujo grande problema era o problema dos opioides, não era o problema da cocaína e não era o problema da maconha, era o problema nem das drogas sintéticas, principalmente dos opioides, que levavam as pessoas para a cadeia se não morressem antes de overdose. E o programa de Portugal foi um programa de descriminalização, na verdade, descriminalização pela substituição das penas privativas de liberdade por medidas, por sanções administrativas. São sanções administrativas. Como os tratados internacionais impedem os países do mundo de descriminalizar, e aí existe toda uma lógica que é sempre mencionada, mas ela continua sendo um impasse decisivo. Os países estão submetidos às convenções internacionais sobre drogas que distinguem drogas ilícitas e drogas ilícitas. Por exemplo, para mim, para a saúde pública, para mim que trabalho na saúde pública, a droga mais devastadora é uma droga lícita, que é justamente o álcool. A segunda droga mais devastadora também é lícita, que é o tabaco. Entre as drogas que também são devastadoras do ponto de vista da saúde pública, existem as drogas prescritas por médicos, que são os benzodiazepínicos, os calmantes, que são usados por 6% da população brasileira, que é um número alarmante. Então, quer dizer, essa distinção de lícito e ilícito não significa mais danosa e menos danosa. É uma distinção que é feita por conta dos tratados internacionais que separam uma lista de entorpecentes e essa lista tem que ser combatida e é isso que sustenta, do ponto de vista dos arranjos da diplomacia internacional, a guerra às drogas e a dificuldade de se construírem soluções nacionais que não sejam soluções pelo combate, como diz na expressão da Silvia. Entretanto, mesmo no cenário das Nações Unidas e no cenário dessas reuniões anuais sobre drogas, já de alguma maneira se percebe sutilmente um incentivo à construção regional de formas de lidar com o proibicionismo oficial. As Nações Unidas não aceitam o fracasso da guerra às drogas dito com todas as letras, mas admitem que houve o que eles chamam de consequências indesejáveis. Aí eu passo para outra. Consequências indesejáveis. Essa expressão é deliciosa, porque é assim que ela aparece,
nos tratados internacionais, fica parecendo uma coisa banal, não é isso? Bom, existem algumas consequências indesejáveis da política do proibicionismo. Algumas consequências indesejáveis. Quais são? A morte de milhares de pessoas, entendeu? A própria construção do mercado ilícito e sua sustentação através, não é isso? Através do tráfico de arma, do tráfico de droga, da participação da polícia, participação do Estado, tudo isso são as consequências indesejáveis. Então, é interessante ver esses documentos, são todos acessíveis, basta ele botar lá o NOADC, são os relatórios anuais. Eles sempre vêm, eu durante um período fui a algumas dessas reuniões porque trabalhava na gestão. Eles sempre apontam os problemas, aceitam um pouco mais a redução de danos, porque os americanos vetavam a redução de danos, os Estados Unidos, embora pratiquem, mas como não tem uma política estatal, não tem uma política pública geral de saúde pública, existem experiências muito boas de redução de danos, especialmente quando começou nos anos 90 a questão muito grave da droga injetável, e muito bem sucedidas. Até o Canadá, as províncias canadenses que praticam uma redução de danos, que aliás serviu de modelo para o de braços abertos, né, evitam o termo redução de danos. Evitam para não gerar problemas de contestação com os promotores, com os juízes, porque se considera que redução de danos pode ser uma forma de estímulo do consumo, pode se entender como estímulo do consumo, que é completamente incorreto, mas existe essa mistificação em termos da questão da redução de danos. Então, essencialmente, por que drogas e prisão? Porque a droga e o crime se associam, primeiro, por conta do estatuto jurídico atribuído ao consumo das chamadas drogas ilícitas, e as consequências do mercado ilícito das drogas. Então, parece uma coisa tautológica, mas se não definisse como ilícito, se o estatuto jurídico não fosse da ilicitude, nós teríamos uma outra questão para lidar e uma outra forma de lidar com a questão. Não estou defendendo, não tenho nenhuma ingenuidade em relação à questão de uma política de descriminalização. Acho que a política de descriminalização é um processo duro de se construir e que deve se tentar construir. Eu tenho observado a experiência do Uruguai no sentido da descriminalização do uso da maconha, e é uma experiência uma experiência incipiente. O Uruguai é um país de 3.300.000 habitantes, um país pequeno, estável, é uma das exceções no mundo contemporâneo em termos de estabilidade, mas essa estabilidade também não está assim tão segura, porque o neoliberalismo se refere ao Uruguai como um país estagnado, né? Porque é um país que cresce 2% ao ano há 15 anos e as pessoas estão empregadas, entendeu? As pessoas estão empregadas, mas então está estagnado. Vive sim de economia extrativista, de carne, de não sei o que, sim, vive sim, e serviços. Não é um país industrializado. Mas também o neoliberalismo não quer industrializar os países, não é a proposta fazer a industrialização dos países. Estou fazendo uma digressão para mostrar também que isso é possível em países que conseguem enfrentar a questão do modelo econômico vigente, que é um modelo que produz exclusão. Isso foi falado ontem aqui na mesa da manhã, quando eu passei aqui, eu ouvi. Então, está contextualizado. E Portugal também é um bom exemplo, porque Portugal conseguiu, o que eles chamam de geringonça, né? Portugal conseguiu um certo arranjo político que está construindo alguma estabilidade e o enfrentamento das políticas recessivas, tá certo? Porque não existe política para drogas se não houver uma política de inclusão social. Drogas e prisão, drogas e exclusão social. Se a política posta em prática é uma política que fomenta a exclusão social, ela não poderá ser uma boa política de combate ou de promoção e prevenção em relação às drogas, não é isso?
Bom, então, o encarceramento é a principal consequência indesejável dos tratados internacionais. A prisão por droga no mundo, eu não sou especialista disso, tem especialistas sobre a questão da prisão aqui presentes, mas a prisão por drogas no mundo, ela atende muito à questão das determinações e decisões de governos nacionais. Governos que são duros em relação à concepção sobre drogas tendem a encarcerar mais, e se a gente tende a encarcerar mais por drogas ou por qualquer coisa. Na verdade, os países que são países que impõem a questão do punitivismo como linha de ação para os conflitos sociais de uma forma geral, tendem a encarcerar pessoas por droga como tendem a encarcerar por delitos, por outros delitos. A legislação sobre drogas no Brasil, aí é a história de um fracasso, né? A lei de drogas de 2006 foi um rotundo fracasso. Que foi apropriada pelo punitivismo. Aí é a história de um fracasso do qual eu participei, porque em 2006 a proposta de fazer uma revisão da lei de drogas, o governo se empenhou nessa proposta da revisão da lei de drogas. E se empenhou principalmente em fazer uma distinção que tivesse eficácia jurídica entre consumo e tráfico. O que também nós sabemos que essa distinção é uma distinção, digamos assim, para criar tipos jurídicos diferentes. Ela não existe. Essa distinção não é possível na prática cotidiana de quem trabalha com a questão de drogas, se existe o regime jurídico que diz que algumas drogas são ilícitas. Se as drogas são ilícitas, o consumidor, em algum momento, praticará um tipo de movimento que, dependendo da ação do agente da lei, poderá ser interpretado como uso ou tráfico. Não é isso? Poderá ser interpretado como uso ou tráfico. Não, ele comprou um pouquinho a mais. Se ele comprou um pouquinho a mais, ele vai oferecer. Se vocês pegarem a lei diz lá: distribuir, oferecer, tarará, tarará, tarará. Portar, distribuir, oferecer, ainda que sem receber, não sei o que era. Então, na verdade, a possibilidade da interpretação de que aquele uso é tráfico expõe todos os usuários a um risco que, como foi dito aqui, esse risco, numa política de iniquidade, ele será diferente, terá uma diferença de classe, não é isso? Terá uma diferença de classe, mas esse risco será maior para as classes mais oprimidas e menor para as classes menos oprimidas. A classe média, nós sabemos disso, é nosso trabalho, a gente trabalha com isso, consome amplamente as substâncias proibidas, mas mesmo assim se expõe a risco. Adolescentes se expõem a risco, jovens se expõem a risco, porque também não ficam, entendeu? São muito afoitos e tal, aí saem, buscam, pessoas muito jovens, vou no morro buscar e tarará, se expõem a situações de risco, não é? Mesmo sendo pessoas da classe média. E as pessoas que são já da classes trabalhadoras urbanas oprimidas, elas ficam ao alvedrio da lei, ao alvedrio da interpretação da autoridade policial. Ela vai olhar ou não vai olhar? Ela vai considerar ou não vai considerar? É uma situação que você fica no desamparo absoluto. Não existe um regime legal que te ampare, porque vai depender se a pessoa vai considerar que aquilo é uso ou se vai considerar que aquilo é. Então, mas agora por que foi um fracasso também? Porque não pela distinção entre consumo e tráfico, que é uma distinção imprecisa, mas porque, como ponto de barganha, se mudou a pena, né, para delitos de tráfico. A pena para delito de tráfico subiu para 5 anos, não é isso? Impedindo, como pena mínima, impedindo, portanto, que houvesse, impondo a prisão, não é isso? Impondo a prisão, impedindo pena alternativa, impedindo etc, etc. Então foi a barganha vil,
foi a barganha fio que se fez com os setores mais conservadores. Tá bom, pode falar aí que pode plantar um pé de maconha, 2 pés de maconha, mas tráfico não vai ter penas alternativas, etc, etc. Com isso, os estudos que existem, o impacto da lei, dessa lei de 2006, o relatório que tem da Luciana Boatê com ela, Vieco, mostra que houve um aumento das condenações de drogas, e o objetivo da lei era o objetivo reduzir as condenações e o encarceramento por droga. E um outro fato relevante é que 74% das sentenças condenatórias baseiam-se exclusivamente no testemunho da autoridade policial. Esse dado é um dado levantado pelo Valois, que é juiz de execuções penais. É o juiz de execuções penais de Manaus, que enfrentou aquela situação do massacre lá das penitenciárias de Manaus. Então, a condenação, 74% da condenação se baseia na declaração do policial. E o juiz condena. Tanto que, como uma forma de resistência, de se contrapor a isso, eu nem sabia, tá? Eu soube olhando ontem. O deputado Vadir Damusa apresentou agora um projeto de lei, em 2017, que tem um artigo, 2 linhas, que diz o seguinte: são nulas as sentenças condenatórias que se basearem exclusivamente no testemunho do agente policial. Que é aditado à lei de drogas, que se basearem exclusivamente. Eu não sei qual será o destino desse projeto de lei, mas vai incidir justamente nesses 74%. Então arranje outras provas. Aí vocês dirão, pois mas arranjarão outras provas. Tá bem, mas isso, de qualquer modo, tem um certo garantismo posto em jogo, não vai ser só a declaração, né? Aliás, terminando, eu sei que meu tempo deve estar curto, outras formas de confinamento dos usuários de drogas são as comunidades terapêuticas e os abrigos da assistência social e os sistemas também socioeducativos. Quer dizer, tem outras formas também de confinamento que não são o encarceramento, embora o encarceramento seja claramente o mais complicado. Então, eu vou só mostrar um dado rapidamente aqui, são pouquíssimos slides, colocando algumas perguntas, né? A questão da banalização da prisão preventiva, bom, essa é uma questão que vocês conhecem mais dessa questão do que eu, mas é um completo absurdo. Quer dizer, se existe a prisão preventiva como algo que pode ser decretado de qualquer maneira, não há possibilidade de abordagem da questão da droga, porque como a droga é ilícito, né, e a prisão preventiva é decretada com tanta facilidade, você pode considerar que é preventiva, até saber também se é tráfico, se não é, etc, etc. Por que os juízes brasileiros condenam tanto? Eu queria fazer essa pequena provocação aqui, porque os juízes brasileiros condenam muito. Por que esse punitivismo? É uma coisa do ethos societário, a sociedade quer punir, que responde com a punição, a lei de talião tem que ser realmente punitiva. Será que essa é a forma de pensar da sociedade brasileira? Eu acho que tem estudos que mostram, estudos gerais de sociologia, que mostram esse lado, mas mostram o outro também. Um lado de flexibilidade, de tolerância e tal. Por que a justiça é mais realista que o rei? Por que os juízes condenam tanto, de fato? Né? Existe algum hábito familiar ou grupal? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque eu tenho visto alguns relatos, principalmente da área de grupos que trabalham com direitos humanos e prisões e encarceramento, do texto das sentenças e da forma de condução da autoridade judicial e do Ministério Público.
sugerindo talvez alguma coisa no sentido de uma formação adquirida, não só na escola, mas adquirida também nos seus ambientes sociais, na sua família, extremamente autoritária, extremamente intolerante, intolerante com a diversidade, intolerante, né, com a falha de caráter, digamos, com a diversidade, etc. Ou distorção formativa. A distorção formativa é uma hipótese que nos interessa talvez mais, porque ela pode ser, talvez, objeto de uma intervenção mais efetiva. O que forma, na verdade, os juízes? A Silvia estava me contando uma questão que há 30 e tantos anos atrás, participando da organização de um curso para peritos forenses, lá em Barbacena. Eu já morava aqui no Rio. Barbacena é onde tem um manicômio judiciário. Eu sempre trabalhava nessa época com a questão do louco infrator. Então, um dos alunos, era um curso de longa duração, fins de semana e tal, teve bom resultado. Os peritos mudaram o seu comportamento, mudaram a sua visão de mundo. Mas um deles resolveu fazer um levantamento que ele não publicou, não havia condições muito de publicação, para perguntar aos juízes todos com quem ele tratava. Ele era um perito forense, ele tratava com alguns juízes, para indicar quais eram as referências que eles liam de psiquiatria, em que esses juízes se baseavam para aprender psiquiatria. E as referências eram os autores mais conservadores, eram os autores da periculosidade, eram os autores que gostavam muito de escrever sobre esquizofrenia e homicídio, entendeu? Eram os autores, são autores assim que destilam um pessimismo em relação à experiência da psicose, que são os autores lidos por esses juízes, que formam a cabeça desses juízes. O que a Silvia estava comentando é algo parecido, né, de alguém que andou perguntando também a operadores do direito de que maneira que eles constroem a sua informação sobre droga. Porque é óbvio, se for ler só os proibicionistas, se for ler só aquelas pessoas que pensam que a pessoa que usar crack, essa frase eu já vi escrita em documentos formativos. Se a pessoa usar crack uma única vez, ela já está. Uma coisa é você ouvir pessoas falarem besteira assim, em sessões de formação. Outra é você ver aquilo repetidamente escrito e tal. Essa informação é absolutamente inconsistente. Não tem nenhum sentido e ela é reproduzida. Então, se as pessoas formam a sua cabeça de autoridade com essas leituras, certamente vão praticar isso na hora do ato da sentença, né? Bom, e aí só para complementar o comentário que está no Infopen também, é para comentar os países com maior população prisional do mundo. O maior são os Estados Unidos, com 2.300.000, onde encarcerar é uma política pública. E a maior parte das penitenciárias são lucrativas, não é isso? São instituições lucrativas, pagas pelo Estado, quer dizer, são privadas, né? Não. São privadas, contratadas pelo Estado, não é isso? Não, é um número pequeno, mas tem toda uma política de ganhar... Insumos, etc. De terceirização, porque tem uma mercadorização. Ou elas não são todas... funciona assim na saúde, ou elas não são todas, não são privadas, mas existe uma mercadorização interna, não é? Com terceirização de várias outras coisas, de tal maneira que aquilo é uma atividade econômica potente, que precisa do material humano, não é isso? Que é o material humano encarcerado para aquela atividade continuar. A China, a Rússia, muito pela questão de drogas. A Rússia é muito intolerante com a questão de drogas, é um país que vive dificuldades muito grandes com a questão de álcool e outras drogas, mas principalmente de álcool, e é muito intolerante com a questão de drogas. E o Brasil, quer dizer, o Brasil fica numa posição de quarto, né, de quarto país, com esses dados aí, que não inclui os 622.000 de dezembro de 2014 do Infopen, que não inclui também algumas carceragens e tal. É um total que pode ser maior do que isso.
E a outra coisa, só para lembrar, então, desculpe isso aí, eu copiei do Infopem, mas é para lembrar, a pergunta é, existe relação de drogas e encarceramento? A resposta, absolutamente sim. Quer dizer, se você separar furto e roubo nos crimes contra o patrimônio, a principal causa de prisão, como a Silvia Tedesco falou, são crimes associados à droga, 28%, quer dizer, 28%, 1/3 de 600 e 700 mil pessoas estão lá, entendeu? Estão lá, 200 mil pessoas estão lá por conta de crimes relacionados com a droga, não é? E tendem a entrar a cada vez mais. O Brasil realiza, dados de 2014, 400 mil prisões ao ano. Eles não ficam no sistema, mas 40 mil novos entram no sistema ao ano, de 35 a 40 mil, entre os que entram e os que saem. E a questão da droga está colocada aí. Quer dizer, o sistema, essas situações que ocorreram no início do ano, envolvendo penitenciárias, foi no início desse ano, não é isso? No início de janeiro. Esse juiz das execuções criminais, o Valois, ele foi muito criticado na época, porque disse que ele não preveniu, não falou e tal. Ele depois demonstrou que falou várias vezes que o sistema estava prestes a explodir lá em Manaus. Mas é uma situação mais ou menos conhecida, prevista, e eu acho que isso é um impasse, na verdade. Eu acho que a gente vive um impasse, porque com a situação de esvaziamento também das instituições de uma forma geral, não é isso? Quer dizer, o grau de confiança que a população, eu inclusive, tem nas instituições, né? Nós pesquisadores e tal, nas instituições do Estado, está completamente corroído, não é isso? Seja as instituições, parlamento, executivo, sistema penal, Ministério Público, não é isso? Com uma coisa de partidarização, com uma coisa de... com várias outras situações que não vou mencionar aqui. Mas, então, a gente vive uma tendência que é preciso, de fato, com todos os observatórios que vocês mencionaram, que é preciso ser, de alguma maneira, a gente precisa mudar o rumo, mudar a tendência. O trabalho é um trabalho hercúleo, mas, de qualquer maneira, ele ainda está no rumo da catástrofe, ele está no rumo da catástrofe social. Porque as condições prisionais, aí eu vou botar uma última coisa para encerrar. Sim, é muito importante esse dado. Isso aqui é para a população como um todo, não é isso? 28% crime de drogas. Aí vai para as mulheres, né? A população de mulheres aumentou de cerca de 14 mil para cerca de 35 a 40 mil. Quer dizer, 40 mil mulheres presas, é aproximado o número. Entre as mulheres, a prisão por drogas é 64% dos casos. Então, por causa das peculiaridades do mercado ilegal da droga, não é isso? A mulher tem tarefas no mercado ilegal da droga e, com isso, ela passa a ser também aprisionada. Quer dizer, 64. Então, você pode dizer, sem medo de errar, que as mulheres vão para a cadeia por causa de uma legislação sobre drogas. Não é isso? Não vai dizer por causa da droga? Não, é por causa também da droga, mas de uma forma de entender o regime jurídico da droga. E isso aqui completando, eu sei que o tempo está avançado. Eu peguei esses dados sobre a audiência de custódia porque eu acho isso muito ilustrativo. Pronto, já vou terminar. É muito ilustrativo do que se passa na questão do sistema penal. Do sistema penal, porque nós estamos falando de drogas e prisão. As audiências de custódia começaram em fevereiro de 2015, né? Propostas pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu conheço relatos de instituições de direitos humanos que acompanham audiências de custódia, mas eu não conheço relatos publicados. Eu conheço relatos que não estão publicados ainda. De qualquer modo, eu chamo a atenção para o seguinte: houve uma reação grande quando se propôs a audiência de custódia, não é isso?
não houve uma adesão imediata do sistema judiciário em relação a fazer audiência de custódia, que consiste em prisão preventiva, o réu, o preso, né? Porque às vezes ele não é nem réu, não sei a questão técnica aí. Mas é que ele tem pelo menos 24 horas o direito de ver um juiz. O direito de ver um juiz. E vejam que foram realizadas 258.044 audiências de custódia e 44%, quase 45%, resultaram em liberdade. Esse número é significativo porque significa, bom, a audiência de custódia então foi efetiva, não é isso? Foi efetiva para prevenir a prisão abusiva, mas mostra também como se faz prisão abusiva, porque como uma pequena situação pode corrigir e mudar o destino da vida de metade dessas pessoas, não é isso? A simples medida de colocar o preso aqui perguntando ao juiz, Ministério Público e o defensor público, por que você foi preso, como foi preso, etc. Agora, chama a atenção também os casos em que houve alegação de violência no ato da prisão. Eu sei que estou falando com pessoas do campo dos direitos humanos. São 4,9% pessoas dos direitos humanos. Os relatos das associações de direitos humanos, que acompanham audiências de custódias, ainda bem que acompanhem, que continuem acompanhando, são relatos onde salta aos olhos a questão da violência praticada contra o preso provisório. Salta aos olhos. No entanto, relatado, bom, sabemos também as razões pelas quais isso não é relatado, o sistema todo que existe de constrangimento, de ameaças, etc. Conluio também, né? Conluio do silêncio e tudo isso. Então, eu diria para vocês o seguinte, que tem alguma coisa, quando a gente fala drogas e prisão, tem alguma coisa, digamos, profundamente errada e ao mesmo tempo que eu acho que o que nós temos que investir nas reformas de legislação que diminuíram o encarceramento. Falei já do caso de Portugal, a experiência do Uruguai. O Uruguai é um país que está fazendo essa experiência ainda muito incipiente da marihuana, né, da maconha, mas eu acho que vai dar certo. Se não houver, porque há uma adesão da população, houve uma legitimação por plebiscitos, por tudo isso, houve uma adesão. E qual é a importância da descriminalização da maconha? A importância é que ela é um primeiro passo, para se repensar o estatuto jurídico da droga, porque as pessoas vão para a prisão por causa da droga. Essa é a minha conclusão, assim, óbvia, que todo mundo já sabe. Não por causa da droga. Eu botei uma pergunta que eu não respondi, que é se a droga induz comportamentos violentos. A resposta para essa questão não é uma resposta simples. A resposta imediata seria: não há evidências de que a droga tenha sido o principal determinante do comportamento violento, exceto no caso do álcool. Que existem estudos sistemáticos, controlados, que mostram que o álcool se associa a comportamentos violentos. Entretanto, não podemos também dissociar da importância que pode existir para a passagem ao ato, para comportamentos violentos, estar sob efeito de substâncias psicoativas. Mas estar sob efeito de substâncias psicoativas está também em um contexto que é de si um contexto violento. Todo o contexto em torno é violento. Então, as pessoas não vão à prisão pelas drogas, principalmente porque pelas drogas cometeram um delito induzido pelo consumo da droga. Isso é exceção. A regra é: vão à prisão para as drogas por causa da própria droga, por causa do fato da droga ser um crime por si mesmo.
E eu queria destacar para vocês o caso de Portugal, que eu acho que é o caso que a gente deveria estudar. É um país muito próximo de nós, é um país... O Brasil está se aproximando muito do país, de Portugal, por vários motivos bons. Inclusive estão indo morar lá, etc. Mas eu acho que a geringonça também é algo que pode nos ensinar, porque eles conseguiram juntar esquerda e uma parte da centro-esquerda para enfrentar o neoliberalismo. E estão, por enquanto, conseguindo fazer um governo com alguma estabilidade. É uma estabilidade sempre precária, né? Sempre precária, porque não é tão simples assim. Bom, obrigado. Foi só uma contribuição a esse debate. Obrigado. Eu agradeço muito o trabalho do professor Pedro Gabriel. Eu queria fazer duas observações antes de abrir o debate. Essa questão da mulher na prisão, que houve realmente um incremento radical da presença das mulheres na prisão, tem a ver, como tudo, né? Tem a ver com o contexto. A mulher saiu para trabalhar, alcançou uma posição na sociedade de mais ponta, de mais destaque. Isso também aconteceu no mundo do crime, em que os homens que eram os detentores da criminalidade, de um tipo de criminalidade, tiveram que repassar para as mulheres algumas funções, que são funções totalmente secundárias, mas que as expõem à repressão. E também ainda há um dado que eu considero terrível, que é o seguinte: uma parte de quase 50% das mulheres envolvidas em prisão por tráfico, essa parte está relacionada a seus respectivos companheiros. Ou seja, elas traficam para os companheiros, elas são pegas levando drogas para dentro da prisão por exigência de seus companheiros. Há mães que, ao contrário, há traficantes que ocultam as drogas na casa da mulher, da ex-mulher, da mãe, e elas, quando há uma operação que detecta a droga, elas dizem que a droga é delas, para poupar o filho, o marido, o irmão, o sogro, e deixá-los fora da prisão. E elas vão para a prisão e ali sofrem uma discriminação em relação a filhos, que não será falado aqui. A segunda observação que eu quero fazer é que, mostrando como o exterior influi naquele mundo que não é tão separado quanto se pensava na atualidade, é que até o começo dos anos 80, a droga, a prisão, o interior da prisão não era um mercado de drogas, embora houvesse já um número significativo de traficantes, mas eles não traficavam ali dentro e também não traficavam dali para fora. Isso é uma característica de quando o Brasil também, no começo dos anos 80, parou de ser uma passagem, né? Um país de passagem de drogas, da passagem da droga latino-americana para o exterior, e se transformou também num grande mercado de drogas. E isso atingiu as prisões. As prisões passaram a ter esse mercado facilitado pelo fato de ser separado e que também se estendeu ao exterior. Só isso que eu queria comentar. E queria, então, abrir o debate sobre essas questões muito ricas. Por favor, se identifica, tá? Olá, bom dia. Eu sou a Márcia, sou estudante de Serviço Social da UF. Na verdade, eu estive aqui ontem, o professor Agostinho falou bastante, vocês também trouxeram hoje um pouco sobre a questão do poder, né? Dos nichos de poder
e da construção do neoliberalismo que a gente vive, e que alguns poderes se apropriam, né, e tem que se garantir também, como o judiciário, poder político, executivo, legislativo e judiciário. Eu queria saber se a academia, perguntar para vocês, está fazendo contraponto, né, com quem está lá na ponta, de discutir isso, porque, por exemplo, hoje o medo é uma construção muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, e o medo é uma mercadoria. Se essa categoria, mercadoria, medo, se ela está sendo incluída nesse debate, né, e o tráfico de drogas faz muito parte dessa construção do medo, ele é um instrumento para essa construção na sociedade, isso está sendo discutido com a academia e com a ponta. Nós vamos fazer um grupo de pesquisa, de perguntas, e depois os nossos palestrantes respondem. Bom dia, eu sou o Fernando, sou aluno de psicologia lá da UF. Eu tenho duas questões assim, que chamaram a atenção nas duas falas. Assim. Uma mais a respeito da questão carcerária propriamente, outra a respeito do tratamento. Né? Quanto à questão carcerária, assim, enfim, como militante de criminalização das drogas, acho que essa é uma diretriz importante para ser tomada, assim. Lutar pela descriminalização, mas, sim, ela trouxe a fala do professor Agostinho ontem, e ele falou uma coisa que bateu, assim, fez muito sentido para mim, que é essa contraposição que ele fazia sobre existir uma massa de excluídos, assim, por excelência na forma como nossa sociedade se organiza hoje. E eu não sei ainda, é muito recente essa experiência norte-americana, por exemplo, da descriminalização. Eu estou curioso para saber dados, se de fato a questão de descriminalizar, no caso, a maconha, mas de uma forma geral nos países como Portugal, que descriminalizaram as drogas de uma forma geral, isso acarretou de fato num menor encarceramento da população periférica, da população marginal, da população mais pobre. Porque eu tenho um pouco de medo, sinceramente. Assim, muito falado nesses seminários, falando sobre a questão da droga e da droga como um fator para o encarceramento, a droga como bode expiatório. Eu tenho um certo medo, assim, de ficar pensando o que vai ser o bode expiatório, porque descriminalizar as drogas talvez resolva um problema que é o problema da saúde do usuário. Você passa a poder dar uma atenção maior à saúde do usuário, mas necessariamente resolve o problema carcerário? Eu tenho uma certa dúvida, assim. E a segunda questão é relacionada ao tratamento, que é essa questão desse desafio mesmo, assim. Uma questão que eu gosto de discutir e pensar, que veio principalmente com o SUS, é a questão da promoção da saúde, né? E a promoção da saúde tem a ver com a saúde do usuário, mas tem a ver com a saúde e a informação da sociedade de uma forma geral. E, assim, não é porque você é usuário de drogas, você sei lá, você faz um debate mais à esquerda, que você não vai tecer os mesmos comentários, porque eu escuto muito, assim, de pessoas à esquerda, de pessoas usuárias de drogas, comentários do tipo, o crack não tem volta, o crack mata. Pais de amigos usuários de maconha, usuários de álcool comuns, comumente usam essas substâncias e pedem a internação dos filhos que fazem um uso também não abusivo de cocaína, por exemplo. Então, assim, e a sociedade, ela pede essa internação. A sociedade, de uma forma geral, ela pede a perseguição a esses usuários. É só você abrir qualquer comentário do G1, do Globo, e qualquer notícia relacionada a drogas. Então, assim, onde é que está falhando essa questão da promoção de saúde? Por que a gente não conseguiu avançar praticamente nada nessa questão de trazer, como a Silvia disse, a droga como essa questão cultural, como essa questão presente na sociedade de diversas formas? Obrigada. Lá atrás também, tá? Eu sou Bruno, sou do Espírito Santo, sou psicólogo, trabalho no sistema prisional. E nas questões colocadas pela Silvia, que é a questão da porta de entrada, né, e a questão do combate, são questões que ficaram para mim. E aí o Pedro trouxe a questão da audiência de custódia,
talvez uma questão que fica para mim enquanto profissional, e como vocês trouxeram, é como que a gente pode propor coisas, porque a audiência, eu percebo da minha prática no sistema que ela abriu algumas portas, né? Alguns juízes lá que trabalham, com quais eu trabalho, eles têm uma abertura para poder entender um pouco mais de algumas coisas que eles talvez eles estavam enrijecidos ali só olhando os processos. Hoje eles têm a oportunidade de olhar para aqueles sujeitos e eles estão abertos a outras questões, né? A própria questão da droga, a questão do transtorno. Então, que questões nós, enquanto pesquisadores, podemos colocar talvez para esse fluxo aí, né, de entra e sai, talvez ali na porta de entrada, não só ser um combate, dizer que, olha, vocês estão julgando, mas também propor algumas questões para que, né, eles possam construir junto com a gente. Tá certo. Lá atrás, por favor. Lá, primeiro ela pediu, dá licença. Tá, que tem bem a ver com a questão do Bruno. Eu sou a Simone, da URGS de Porto Alegre, e queria agradecer primeiro a mesa, que foi absolutamente esclarecedora e dá um estado da arte, assim, da situação, um panorama também do Brasil em relação às políticas em outros lugares do mundo, que foi absolutamente esclarecedor e instigante, haja vista a quantidade de perguntas que desencadeou. E eu tinha uma questão também em relação a isso, que eu não tenho muita ideia como é que tem situado nesse panorama internacional, que tanto Silvia quanto Pedro nos ajudam a pensar, a questão da justiça restaurativa, nessa interface com o judiciário. Eu fiquei bastante curiosa em relação à perspectiva com que o judiciário tem recebido a possibilidade da justiça restaurativa, principalmente tendo em vista duas questões. Uma, nesses dados do judiciário, fiquei bastante preocupada com os dados que o Pedro colocou do Conselho Nacional de Justiça, e levando em conta também que talvez as audiências de custódia ou os dados estão mal interpretados, mal lidos, não estão chegando no Conselho de Justiça como eles esperariam, ou existe também subnotificação, que deve existir possivelmente, já que é o próprio Conselho que propôs, né, a audiência, e ele que está levantando esses dados. Ou está acontecendo uma coisa que Saulo de Carvalho já anuncia, já faz tempo que ele tem escrito sobre isso, que as penas alternativas, por exemplo, têm surtido um efeito no judiciário como alternativa à liberdade, não ao encarceramento. E eu acho que nessa perspectiva a gente tem experimentado também ainda nos recentes atendimentos do Desmedida em Porto Alegre, que é um convênio da Universidade Federal com o Tribunal de Justiça, e no trabalho que nós temos feito com os juízes para os encaminhamentos da medida de segurança, antes da sentença de medida de segurança, nós temos observado que os juízes que se sensibilizam com a questão das pessoas com transtorno psíquico, eles muito rapidamente transferem o poder, tendem a transferir o poder do perito para a equipe multidisciplinar que a gente tem trabalhado na universidade. E aí eles dizem, ok, eu posso até não pedir o laudo de cessação de periculosidade, eu vou aguardar o que vocês têm para me dizer, mas essa transferência, então, ok, eu quero essa alternativa que vocês estão levantando que pode ocorrer, numa transferência de especialização, como quem diz, ok, eu não quero a garantia, então, o manicômio está certo que não serve, a gente conhece até porque o Dr. Lozecan fez uma interdição no manicômio judiciário o ano passado, então foi para a mídia, teve um efeito significativo no judiciário também, mas eles querem a mesma garantia, então, já que não é um laudo de cessação de periculosidade, é um relatório de garantia de saúde e de atenção da rede. Então, nessa perspectiva, eu fiquei bastante curiosa em relação à posição de vocês quanto ao efeito que possa fazer, análogo a esses, a justiça restaurativa, e como os juízes, como o judiciário tem lidado nessa perspectiva, se eles não têm trabalhado como uma tábua de salvação ou um segundo especialismo que dê as garantias que a gente sabe que nesse campo não se pode dar. Muito obrigada. Bom, nós temos aqui uma intervenção e eu vou propor que seja a última, porque nós temos uma outra mesa antes do almoço, tá certo?
Então, essa vai ser, eu peço licença, mas vai ser a última intervenção, senão os profissionais da próxima mesa não terão tempo. Já é juiz da As duas falas foram super interessantes, enriquecedoras da nossa experiência na área da justiça. Não está dando para escutar. Alô, oi, melhorou. E assim, eu gostaria de tocar no ponto que diz respeito à questão da justiça criminal, e a audiência do custódio. Nós pensamos lá em 2013, lá no Maranhão, diante daqueles problemas lá de Pedrinhas, nós trabalhamos, a gente já vinha fazendo audiência de custódia há muitos anos, há mais de 10 anos, e a gente trabalhou nessa perspectiva de construir, né, uma porta, de fazer um crivo na porta de entrada do sistema prisional. A ideia com a audiência de custódia, que foi montada e o Tribunal de Justiça resolveu encampar a ideia, institucionalizou no Brasil inteiro, pioneiramente, foi uma ideia de fazer exatamente uma seleção, né, entre aquilo que a lei diz que deve, aquela pessoa que a lei diz que deve ser presa e aquela que deve obter, né, medidas alternativas à prisão, liberdade provisória, fiança, etc. O certo é que a gente queria trabalhar com na porta de entrada com a equipe multidisciplinar. Foi tudo pensado dessa maneira. Né? Todo o projeto foi pensado dessa maneira. Por questão de custo, de não poder avançar, a gente terminou não tendo a continuidade da equipe disciplinar. Mas a ideia era exatamente essa. Era fazer um foco ali naquele fato e naquela pessoa que cometeu aquele fato, para que a gente pudesse, com isso, iluminar, né, todo o passo a passo do processo criminal e também iluminar aquele sujeito que estava ali criminalizado, né, que praticou, teria praticado delito e tal. Então, a ideia era fazer com que essa pessoa pudesse ser encaminhada para as assistências públicas do Estado, né, na porta de entrada, já que ele não ficaria preso por algum motivo, alguma razão, até porque a lei não permitia, e aquele público que ficaria encarcerado, ele teria, né, passaria também pela equipe multidisciplinar, e aí, com isso, o juiz que fosse julgá-lo conheceria melhor aquela pessoa. Hoje, eu garanto para vocês que boa parte das pessoas que são sentenciadas, né, neste país, em qualquer circunstância, elas não são conhecidas pelo juiz. O juiz não conhece a pessoa. Você tem só o fato, você julga o fato. E que, do meu ponto de vista, está completamente equivocado. Então, a ideia era lá. E a gente pensava assim, e aí, esse juiz, se ele for um juiz da lei, da ordem, lei e ordem, ele vai encarcerar e tal. A experiência que a gente tinha ali era que 70%, pelo menos era a minha experiência, a experiência do juiz Douglas de Melo Martins, que foi do DMF-CNJ, a nossa experiência era que em torno de 70% a gente conseguia soltar e mantinha preso apenas 30%. Isso era um ganho fantástico. Hoje nós temos uma média no país de mais ou menos 50% de liberações nas audiências de custódia e 50% de prisões. Também é um ganho fantástico. Por que é um ganho? Aqui no Rio, pelas audiências de custódia, eu estive vendo, dá 41% de solturas. É abaixo da média nacional. Então, o que acontece? É um ganho fantástico, porque a maioria das pessoas, pelas minhas estatísticas, a gente trabalhava com isso, com estatística sobre isso desde 2007, 2008, a gente tinha a ideia de que a grande maioria, antes das audiências de custódia, ficavam presas. Mais de 95% das pessoas ficavam presas. E quem trabalha na área sabe, iam sair na conta-gota, por habeas corpus, livramento de relaxamento de prisão, ia sair na conta-gota ao longo do processo até a sentença do juiz de primeiro grau.
No momento da sentença, vejo o absurdo. Meses depois, anos depois, no momento da sentença, o juiz ia ver, olha, não é o caso de prisão, esse caso não dá prisão, dá pena alternativa, ou então a pessoa realmente não há prova de que ela praticou o crime, insuficiência de prova, aí absolvia a pessoa. Absurdo completo. Então, assim, qualquer que seja o perfil da pessoa, a gente percebeu isso. Não importa se é da lei da ordem, na hora que ela especializa, é como o juiz também de execução penal. Quando a pessoa vai para a execução penal, quando ele vai para o ambiente de custódia, a realidade força ele a mudar a sua compreensão. E quanto mais ele estuda, mais ele muda. Então, eu vejo, por exemplo, aqui, com esse observatório, com essa ideia de se construir um observatório nacional que trate do sistema de justiça criminal, eu vejo uma grande porta aberta para a gente construir com as universidades, né, e com todos os setores envolvidos com a prisão, né, desde a segurança pública até a justiça, passando aí pelo sistema penitenciário. Eu vejo uma grande perspectiva de que a gente possa estar montando, né, estruturas capazes de convencer, né, gradativamente esses setores que foram mal formados, todos nós, todos os profissionais, não tem nenhum, é juiz, é promotor, é delegado, é médico, é arquiteto, é engenheiro, todos nós somos formados nas universidades para resultados, não é para resolver os problemas humanos, os problemas da vida. Os bens da vida são muito relegados na universidade. Então, se a gente conseguir construir isso paulatinamente, com as pessoas certas, com o Poder Judiciário envolvido, e aqui eu estou aqui como exemplo, mas eu tenho muitos e muitos colegas que pensam da mesma maneira e querem realmente construir uma coisa diferente. Então, é importante que a gente puxe as cúpulas do sistema judiciário para poder compreender isso que a gente discute aqui. São completamente divorciados dessa realidade. E eu gostaria que a gente pudesse caminhar juntos. Não adianta a gente tentar discutir e jogar culpa no outro. Desculpa se eu saí um pouco, mas eu estou muito preocupado com a questão desse observatório. Muito preocupado mesmo. Esse observatório pode ser uma grande sacada para o sistema de justiça criminal. Muito obrigada. Então, agora eu vou passar a palavra a Silvia sugeriu que fosse rapidamente respondido pelo Pedro Gabriel, né? Porque tem as questões técnicas, como ela está falando. Não, foram as perguntas trouxeram algumas sugestões, na verdade, de abordagem desse problema que eu defini como um impasse, né? Assim, meio caracterizei como um impasse. Eu acho que estou de acordo que é preciso, número um, difundir as experiências que têm sido bem-sucedidas em relação, primeiro, à abordagem de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade muito grave associada ao consumo de drogas. Existem várias. E eu acho que de onde eu trabalho lá na universidade, eu tenho difundido, estimulado, eu tenho alunos que estudam consultórios de rua, que estudam ações de rua, e que mostram, na verdade, bons resultados em relação à abordagem de pacientes graves que cometem delitos, além do delito do consumo e do pequeno tráfico, outros delitos associados a mercado, aquisição, etc. Acho que sim, que divulgar aquilo que pode ser feito. Também acho importante, como foi dito, a organização desses observatórios. Eu acho que a gente está num momento da história do país que é um momento que tem que construir meios de organização, de coletivização das preocupações e das experiências e seguir adiante no sentido de construir de restaurar. Eu acho que tem assim um esforço de restaurar as instituições do Estado Democrático de Direito. Eu acho que
que isso tem a ver com a questão de pena de prisão, com excesso de punição, etc. Eu considero que a gente está vivendo um estado de exceção. Ao viver um estado de exceção, eu escrevi até uma vez um texto sobre isso, chamado imitando, né? Tudo é uma questão de imitação. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Nós estamos vivendo uma situação bem assim, igual do personagem do Dostoiévski, né? Que se Deus não existe, então tudo é permitido. Se não existe o Estado de Direito, então tudo é permitido. E eu acho que falta de limites constitucionais legais incidem principalmente, mais avassaladoramente, sobre aquelas pessoas que já não têm nada, sobre aquelas pessoas que já são as mais despossuídas e as mais vulneráveis, né? Então, eu acho que a gente tem que, ao lado de um esforço maior de tentar reconstruir um Estado democrático, nós temos que valorizar essas pequenas experiências. Da questão penal eu entendo menos, mas em relação ao cuidado de pessoas muito vulneráveis que usam drogas, existem experiências de produção de autonomia, de respeito às características pessoais, de construção de solidariedade, de impulso à manutenção da esperança. Uma das coisas das entrevistas do GSEC que aparece é que a experiência de temporalidade para esses jovens, na sua maioria são jovens que vivem nas Cracolândias, muito diferente das pessoas que não estão em situação tão limite, que não existe uma experiência de tempo futuro, não existe uma experiência de daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, daqui a um dia. É uma imersão absoluta e avassaladora no presente. A subjetividade humana não pode viver só do presente. A gente usa droga, aí já falando mais como a experiência da droga, da clínica, etc. A gente usa droga para tornar o presente extensível até onde for possível, não é isso? Mas o ser humano precisa de história. E a experiência da droga, dessa experiência da droga na Cracolândia, é de não ter futuro nenhum, não ter na própria história. Então, a reconstrução da história anterior tem, como diz os colegas que trabalham no programa de Braços Abertos, tem conseguido construir pequenos futuros para essas pessoas. Então, acho que a gente tem experiências exitosas a defender, difundir, participar, e é a nossa forma também de contribuir para mudar esse cenário, que é um cenário realmente trágico. Eu considero o cenário da violência e das prisões no Brasil um cenário trágico que precisa da nossa intervenção, né? Obrigado. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos membros da mesa. Foi um debate muito interessante e quero terminar essa primeira sessão e chamar os próximos palestrantes.